Bom, pessoal, vamos agora iniciar a etapa do processamento propriamente dito das imagens, tá? Toda aquela etapa anterior foi para a gente preparar nosso dado para gerar aí nossas composições RGB, nossas razões entre bandas, nossas análises por principais componentes, tá? Que são técnicas que são utilizadas para realçar alvos de interesse geológico, por exemplo, em uma determinada região de estudo, utilizando as imagens de satélite, tá? A gente preparou os arquivos e ficamos aqui na lista de camadas com eles clipados, né? Eles recortados aqui da folha Quixeramobim. Lembrando que esse 0, 1, 2, 3 é só uma forma do QGIS, do SCP, de renomear aqueles arquivos, né? A gente está usando bandas do satélite Landsat 5 e nós não utilizamos a banda 6 no nosso processamento, que é a banda termal. Então, esse 0 aqui, na verdade, é banda 1, aqui é banda 2, banda 3, banda 4, banda 5, e esse 5, na verdade, é a banda 7. Então, primeira técnica que a gente vai fazer, composição colorida, RGB. Tá? Tem algumas maneiras de se fazer isso no QGIS. Eu vou mostrar uma utilizando o SCP. A gente tem que pegar essas bandas e adicionar elas em um novo conjunto de bandas, em um band set. Tá? Como elas já estão carregadas aqui na nossa lista de camadas, a gente só precisa clicar nesse botão de mais. Se não, a gente teria que procurar o arquivo no computador. Vou clicar em mais. Então aqui todas as bandas carregadas. Clico nesse botão para marcar todas. Vou desativar a camada do Google. Beleza. Estamos aqui com as bandas. Como eu sei que é Landsat 5, vou selecionar aqui para gerar o comprimento de onda central certinho de cada banda. Band 7.1 está ativo. Então basta a gente vir aqui no nosso RGB, na barra de tarefas, e selecionar uma composição. Qual seria uma composição em cor real para Landsat 5? Seria a gente pegar a banda do vermelho, colocar no canal do vermelho, banda do verde no canal do verde, banda do azul no canal do azul. Na Landsat 5, essa é uma composição 3-2-1, tá? Se vocês clicarem aqui na setinha, a gente já tem algumas composições pré-definidas. Tem o 3-2-1. Se não tivesse aqui 3-2-1, bastaria eu digitar 3-2-1, dou um Enter. Ele carregou aqui um band set virtual, que é o band set 1. Vou jogar ele aqui para cima. Tá? Vou até desmarcar essas outras imagens de clipe. E aqui a gente tem nossa imagem em cor real. Opa, fiquei 3-2-2, estão vendo? Coloquei errado, tá? Então, na verdade é 3-2-1. Pronto, agora eu tenho uma composição colorida em cor real. Tá? Posso, com a visualização completa, aplicar aqui um realce no primeiro botão da barra de tarefas raster. Posso dar um zoom em determinada região, usar novamente o realce, e aí eu faço um realce para essa área em específico, tá? Considerando esse histograma dessa região. Vejam que em cor real a gente já consegue visualizar algumas coisas, né? A gente tem essa série de exposições de rocha granítica, não contínua a exposição, porém esse conjunto de exposições, eles formam meio que uma geometria, né? Percebam essa geometria bem aqui, ó, acompanhando o cursor do mouse, né? Então é um corpo de tamanho relativamente expressivo que está aflorante em diversas porções, tá? Mas como essas diversas porções aflorantes formam essa geometria maior, qual é a interpretação que a gente pode fazer? Que esse aqui é um corpo mais ou menos contínuo. E essa parece ter sido a interpretação de quem elaborou a folha Quixeramobim também. Vejam que eu vou ativar ela. E vejam que aqui existe um corpo contínuo, mais ou menos, segmentado em diferentes faces, né? Porque o mapeamento em campo ele proporciona a visualização de algumas coisas em maior detalhe, além do sensoriamento remoto. Isso aqui é uma ferramenta
para ajudar a nossa tomada de decisão, nossa percepção, tá? Entre esses possíveis contatos e a gente vai fazer essa verificação em campo. Vejam aqui esse possível contato aqui em tons, em cores na composição do visível, a gente já consegue perceber, ó, mais ou menos por aqui, passando um possível contato, por quê? Porque tem contraste gerado de textura, contraste de cor. Quando eu ativo a litologia, vejam que de fato parece ter um possível contato aqui entre duas unidades litológicas. Tá? E aqui em tons, em cores, numa composição colorida real, a gente consegue perceber também que o contraste não é só por cor, pode ser por textura, né? Vejam essa região mais aqui acima. Tá? A gente tem aqui alguns elementos da paisagem, né? Um relevo mais acidentado, né? Com várias cristas, dobramentos e adjacente a esse terreno, vejam que aqui a gente já tem uma coisa mais plana, né? Aqui a gente já tem um padrão textural distinto daqui, né? Esse padrão textural sugere que aqui pode ser um tipo de litologia, essa região central pode ser um outro tipo e essa outra região acima pode ser outro. Vamos carregar a camada da litologia para ver o que é que ela tem cartografada. Veja que cartografaram essa região como sendo uma coisa homogênea, tá? Mas quando a gente vê na prática, ó, será que é mesmo? Aqui a gente parece ter um aspecto textural e aqui a gente parece ter outro. Nessa parte mais acima, a gente tem uma pontinha de uma litologia aqui e uma coisa mais homogênea nessa parte. Só que quando a gente visualiza, né, será que é isso mesmo? Será que esse pacote como um todo aqui não seria uma coisa, né? Aqui, será que a gente não teria uma continuação desse granito, né? Está seguindo o mesmo trend, tem uma resposta visual mais ou menos parecida. Quando a gente ativa a camada da litologia, ele diz que é outra coisa. Então vejam como só essa percepção em cores do visível a gente já consegue extrair muita informação, tá? Aqui parece ter um lineamento importante nessa região. Vamos ativar aqui a litologia. E de fato, ó, é uma região que ela divide dois terrenos com características geológicas distintas. Tá? Então, essas interpretações a gente pode fazer o quê? A gente pode fazer interpretação de possíveis contatos litológicos. Tá? E essa é a ideia da prática, é vocês gerarem realce de contraste e gerarem esses possíveis contatos. Tá? Só que a gente já viu em aula que as bandas de sensores remotos, principalmente sensores remotos que têm bandas muito largas, né, do ponto de vista de faixa de imageamento do espectro, elas têm muita redundância de informação, né? Principalmente as bandas do visível, elas são muito parecidas entre si, né? Elas têm muita repetição entre elas de realce. Aquele mesmo alvo realçado em uma banda está realçado em outro, e assim a gente não consegue diferenciar muito contraste. Então, a vantagem da gente utilizar o sensoriamento remoto é isso. É a gente enxergar além do visível. Por quê? Porque além das bandas 3, 2, 1, eu tenho mais algumas bandas. Eu tenho as bandas do infravermelho próximo e do infravermelho de ondas curtas para o Landsat 5. Ora, eu posso usar essas bandas em uma composição. Vamos testar aqui, tá? Eu vou criar uma composição, utilizando o nosso Band 7 aqui como referência. Eu não vou usar as bandas do visível, tá? Que aqui nessa sequência tá 1, 2, 3. Eu vou selecionar as bandas do infravermelho apenas, que são a banda 7, que na verdade aqui está listada nessa numeração como 6, banda 5 e banda 4, tá? Então, essa composição, na verdade, seria 754, tá? Como eu não estou usando a banda 6, na sequência do nosso band 7 vai ficar 654. Essa, por exemplo, é uma composição com bandas alocadas nos canais de cores, onde eu visualizo apenas o comportamento dos alvos
na região além do visível, tá? Estou trabalhando com infravermelho próximo e infravermelho de ondas curtas. Vejam que eu já enxergo algumas coisas diferentes, né? Venham aqui um maior destaque para essas exposições de rocha, né? Posso aplicar aqui um realce nessa região, tá? Destacadas as drenagens em azul. Por que que elas estão destacadas em azul? Qual é a banda que está alocada no canal do azul? É a banda 4. Banda 4 infravermelho próximo. Logo, a vegetação ela tem uma resposta maior de reflectância no infravermelho próximo. Como ele está na banda azul, a vegetação de mata ciliar está nos ajudando a identificar as drenagens, certo? Porque o espelho d'água da drenagem está aqui, em preto, já que a água absorve muita radiação eletromagnética. Em azul, a gente tem a vegetação de mata ciliar, tá? Vegetação mais densa também onde? No alto de elevações, né? Algumas regiões aqui também com alguma vegetação mais sadia, lembrando que a gente está trabalhando com uma imagem no período seco, então a vegetação sadia com verdor, né? Realizando fotossíntese, ela vai estar mais realmente na vegetação de mata ciliar e nessas porções mais elevadas, tá? Mas vejam que aqui eu enxergo algumas coisas a mais. Vou fazer aqui um realce nessa região, tá? Tenho aqui novamente aquele possível contato, tá? Aqui uma faixa que ela vem mais ou menos nessa sequência e parece que ela tem um trend vindo para cá e outro encurvando para essa região, né? Aqui a gente já vê um aspecto textural importante, ó, algumas elevações bem retilíneas, cristas, tá? Algumas cristas bem aqui, ó, a gente pode fazer essa identificação. Vamos ver na litologia o que é que isso é. Ó, essa crista especificamente, ela não está cartografada de forma individual, mas outras cristas, ó, em tons de verde escuro, elas estão. Essas lentes aqui, elas são lentes de quartzitos, mas vejam que essa daqui não está cartografada. Será que é um quartzito também? E isso poderia ser identificado para verificação em campo? Então vocês podem fazer delimitações desse tipo, tá? Em uma escala de detalhe menor, maior e em uma escala de detalhe menor fazer esses contatos maiores, tá? Posso fazer também composições misturando diferentes regiões do espectro. Eu vou criar aqui uma composição, por exemplo, 1, 4, 7. O que é que vai ser 1, 4, 7? Vou usar a banda do azul no vermelho, vou usar a banda do infravermelho próximo no verde e vou usar o SWIR 2 na banda no canal do azul. Então vejam, estou usando três regiões bem diferentes do espectro eletromagnético. Já tenho uma outra composição, consigo enxergar mais contraste, tá? Tem um contraste aqui bem marcado, um possível contato aqui, tá? Possível contato nessa região aqui também, faixas dobradas, tá? Olha aqui o nosso contato de novo, bem aqui. Vejam aqui o contato, ó, mais ou menos bem marcado entre essas duas unidades. Então, o que é que vocês podem fazer aqui? Vocês podem gerar essas composições. Que composições a mais eu posso usar? Vocês podem pesquisar, ó, Landsat 5, composições RGB, tem muito material disponível, tá? Filtrando aqui por imagens, ó, sugestões de composições. Nesse artigo que eu já mandei para vocês, tem aqui toda uma explicação e várias composições para o Landsat 8, que vocês podem adaptar para o 5, lembrando de compatibilizar as bandas. Tá? E aqui o que é que a gente poderia fazer? Eu dei duas ideias para vocês, tá? Vocês não precisam fazer o mapa com os elementos cartográficos, mas vocês precisam identificar os possíveis contatos. Vocês podem exportar essa imagem, por exemplo, para um PowerPoint da vida, um editor de imagens e fazer esses contatos interpretados. Como é que eu exporto só essa imagem? Eu venho em projeto, importar, exportar e perdão, desculpa, gente. Na verdade, eu venho aqui no meu Virtual Band 7, que está com essa composição carregada, botão direito,
exportar, salvar como. E vocês não vão salvar com dados brutos, vocês vão salvar como imagem renderizada, porque ele vai guardar essa informação de cores, tá? Salvem como GeoTIFF para não perder tanta qualidade. E o nome do arquivo, vocês vão localizar o computador de vocês onde salvar. Criei aqui uma pasta produtos, por exemplo. Vou salvar RGB, L5. Essa aqui é 147, não é? 147. 147, que na verdade é isso, 147 da Landsat 5, tá? Sigas 2000. Vou dar um OK. Beleza. Vamos ver lá na pasta. Vou ver aqui nos meus produtos e eu salvei como imagem, tá? Vocês podem levar isso aqui para um programa de editor de imagens e fazer a interpretação desses contatos, tá? É importante constar no relatório para a gente perceber como que vocês fizeram essa interpretação. E na verdade aqui, pessoal, esse 147 deveria ser 146, né? Porque esse 7 seria a sétima banda aqui, mas na verdade ela termina no 6. E de fato é a banda 7 do Landsat 5. Então vou botar 146. Deixa eu trocar aqui para uma outra qualquer. 146. Beleza. Tá? Mas qual é a forma mais interessante de vocês fazerem esses contatos? É vocês realizarem a atividade que vocês fizeram em cartografia digital. Vamos criar um shapefile do tipo linha e vetorizar os contatos, tá? Vou vir aqui na opção nova camada shapefile. Nome do arquivo. Vou criar aqui na minha pasta vetores, por exemplo, contatos interpretados. Tipo de geometria, eu quero só contatos, então é um shape do tipo linha. Salvar aqui Circus 2000, UTM. Vou dar um OK. O vetor já foi adicionado na minha lista de camadas. Vou salvar, na verdade, personalizar aqui a exibição para melhorar a minha visualização por enquanto. Tá? E com ele selecionado, eu vou iniciar minha edição. Alterno minha edição, seleciono a opção para adicionar linha na barra de tarefas. E aí faço minha vetorização. Por exemplo, posso vetorizar esse contato, tá vendo? Que ele vem por aqui. Então eu vou aqui, vetorizando mais ou menos o meu contato, tá? Vou vetorizar, digamos, bem grosseiramente, tá, pessoal? Digamos que a coisa seja mais ou menos assim, tá? Só para exemplificar. Quero fechar o desenho, botão direito, ó. Opa, perdão, pessoal. Faltou eu unir ali uma linha na outra, né? Vou gerar aqui de novo. Vou fazer bem grosseiramente. Só para fazer aqui uma interpretação. E aí, para unir uma linha na outra, mesmo não sendo um shape de polígono, vocês lembram de usar aquele recurso da ferramenta de aderência, né? Vou habilitar minha aderência e eu vou habilitar ela para os vértices. Tá? Ó, cheguei perto aqui do vértice da linha, tenho que ativar aqui a opção para camada que está ativa. Ainda não ativou, é porque eu tenho que habilitar essa opção aqui do ajuste automático, tá? Esse último botão aqui. Então, agora aparece. Conectei, botão direito, fechei, tá? Então tá aqui, possível contato. Ah, eu quero fazer como polígono porque eu quero também aplicar umas cores e botar uma textura, alguma coisa assim. Beleza, podem fazer como polígono e diferenciar nas cores, tá? Aí tem contatos que vão entrar em contato aqui, ó, imediatamente com a borda. Então vocês podem utilizar a ferramenta de aderência, habilitar ela para segmento, iniciar a vetorização, chega bem pertinho da borda, ó. Opa.
vou fazer para todas as camadas. E aí eu consigo criar meu vetor já começando aqui da borda. Vou vetorizar. Digamos que a coisa seja mais ou menos assim. Cheguei do outro lado. Conectei nessa outra borda. Salvei. Tá? Então, a ideia é vocês fazerem essa fotointerpretação. Tá? Vou salvar aqui meus contatos. Só que, além de composições RGB, o que é que vocês podem fazer também? Vocês podem trabalhar com razões entre bandas. A gente viu isso em sala de aula. As bandas nada mais são do que matrizes, né? E essas matrizes são compostas de linhas e colunas, números, e eu posso fazer operações matemáticas entre elas. Tá? Nesse livro que já foi passado para vocês como bibliografia, vocês têm toda a parte de processamento principal, tá? E tem aqui um capítulo 9, ó, só de aritmética de bandas, que vai falar de soma, multiplicação e o principal deles, que é o divisão, tá? Até aqui, vamos ver, tá? Divisão entre bandas. Então, o princípio é basicamente o quê? Eu quero pegar a relação que duas bandas têm entre si, fazendo uma divisão entre elas. Para efeito de realce, o que é que geralmente a gente faz? Tá? Geralmente a gente pega uma banda que tem maior reflectância no alvo de nosso interesse como numerador e divide por uma banda onde a gente sabe que aquele alvo tem baixa reflectância. Então eu vou dividir um valor elevado por um valor baixo. E isso vai gerar, para efeito de normalização ali, um valor que vai representar o quão forte é essa relação, né? Quão forte é aquele numerador ou denominador. Tá? Em sala a gente viu algumas razões, tá? De onde é que vocês podem ver essas razões também? Esse artigo já foi enviado para vocês também, tá? Sensoriamento remoto para exploração mineral. Esse outro artigo também foi enviado para vocês. E ele tem muita informação sobre, olha aqui, composições de razões entre bandas que vocês podem utilizar, por exemplo. Tá? Tenho aqui razões entre bandas. Aqui é para o sensor Aster, que é outro sensor. Para ferro férrico, para ferro ferroso, para óxido de ferro, carbonatos e assim por diante. Tá? Bora gerar aqui algumas razões segundo esse artigo. Nesse artigo ele sugere, por exemplo, a gente gerar 3 razões entre bandas. Tá? Nessa porção, ele indica para a gente gerar as razões para o sensor TM, tá? Que é o que a gente está trabalhando, Landsat 5. Razão banda 3 pela banda 5, banda 3 pela banda 1 e banda 5 pela banda 7. Tem essa explicação todinha aqui sobre o que é cada razão dessa, tá? Vamos fazer primeiro 3 pela 5, tá? Vamos dividir o vermelho pelo SUIR 1. Onde é que a gente faz isso? Vamos usar a caixa de ferramentas de processamento. Vou buscar aqui uma ferramenta chamada Raster Calculator. Tá? A calculadora Raster. E eu vou utilizar... Eu estou tanto com os meus clipes mosaicos abertos aqui, como as bandas do meu Virtual Band 7, né? Vou usar aqui o Band 7, tá? Vamos lá. É 3 pela 1. Oh, perdão. Vamos ver aqui de novo. 3 pela 5, né? Então vou fazer banda Band 7 3 dividido pelo 5, tá? O tamanho da célula é o tamanho do pixel. Ó, ele disse antes aqui que minha expressão é válida. 30 metros da Landsat 8. Qual é a extensão? Landsat 5, perdão. A 8 também, né? A extensão de saída. Eu quero usar a mesma extensão de entrada, ou seja, eu vou calcular pelo meu band 7, tá? Vai ser o mesmo tamanho. E o datum é o CRS, Circas 2000, o TM Zona 24S. E aqui o que é que a gente pode fazer? A gente pode salvar já como um arquivo definitivo ou como um arquivo temporário. Tá?
Eu vou salvar ele aqui como um arquivo definitivo, porque lá na frente isso vai facilitar algumas coisas para a gente, tá? Então, vou salvar no arquivo, ver, produtos. Eu vou botar aqui, por exemplo, razão L5 vai ser a banda 3 pela banda 5, né? E vou executar. E ele vai adicionar no programa assim que finalizar. Aguardar um pouquinho. Aqui, dependendo da configuração do computador, isso pode demorar mais ou menos. Quando finalizar, não fechem essa janela, a gente vai aproveitar ela, tá? Finalizei, tá? Eu vou só arrastar aqui para o lado um pouquinho. E o que é que a gente tem aqui? A gente tem a relação da razão 3 pela 5. Ó, eu tenho aqui essa razão variando de 0,16 a 279. Quanto maior esse valor, maior era o valor de reflectância do pixel na banda 3 em relação à banda 5. Tá? É aplicado nessa paleta de cores, né? Posso aqui fazer um realce. E olha que bacana. Ficou aqui bem destacado, ó. Novamente, os granitos. Granito Quixeramobim. Corpos d'água também ficaram realçados nessa relação. Tá? Temos aqui uma região também destacada com uma tonalidade intermediária. E alvos que não têm tanta reflectância na banda 3, eles aparecem como em tons mais escuros, tá? Tem maior reflectância na banda 5. Vou aproveitar essa janela e eu vou fazer já as outras duas razões. Quais eram elas? 3 pela 1. A 3 pela 1 ela visa realçar alvos com óxido e hidróxido de ferro, tá? Porque a banda 3 é o vermelho. E no vermelho, alvos com ferro têm maior reflectância no visível. E 5 pela 7 é o SUIR 1 dividido pelo SUIR 2, é uma razão clássica para realçar feições de argilo-minerais, tá? No nosso terreno. Então, bora fazer 3 pela 1. Eu poderia só trocar aqui, ó. Já tem um 3 e aqui o 5 eu vou trocar por 1. Mas eu vou construir de novo, tá? 3 dividido pela 1. E eu não preciso colocar os parâmetros, porque eu não fechei a janela, né? E eu vou salvar em um novo local, né? Vou salvar em definitivo novamente. Só que, aproveitando que eu já tenho esse caminho todo criado, o que é que eu vou fazer, ó? Eu vou trocar aqui só no nome do arquivo a ser salvo, o 5 pelo 1. Então, vai salvar o arquivo com a razão L5, 3 pela 1. Vou executar. E por último, a gente vai fazer a razão 5 pela 7. Aguardar finalizar. E beleza, fizemos a razão, tá? Vou fazer logo a 5 pela 7. Aqui, cuidado, ó. 5 tá aqui. E cadê a 7? Na verdade é esse 6, né? Porque a gente não tá usando a banda 6. A banda 7 foi para essa posição 6 no nosso Virtual Band 7. 5 dividido por essa. Só que no nome do arquivo eu vou colocar que é 5 pela 7, para eu saber que são essas bandas da Landsat 5. Vamos executar, esperar finalizar. Uma vez finalizadas essas razões que eu estou usando como exemplo, vocês podem fazer outras, tá? Onde é que vocês podem se basear? Nesse próprio livro aqui, lá no fim desse capítulo, proposição para uma série de razões entre bandas. Esse outro artigo aqui que eu mostrei já para vocês também tem várias proposições de razões entre bandas. O artigo dos Sabins também tem mais coisas, tá? Vou fechar.
Tá aqui minha razão 5/7. Essa aqui é a minha razão 3/1, né? Aqui é 3/5. Uma outra forma de perceber essa imagem é como? Vou nas propriedades e aplico uma paleta de cores, né? Porque o nosso olho é capaz de detectar mais ou menos uns 30 tons de cinza. Só que cores, aí a gente já pula para milhares. Vou aplicar essa paleta de cores aqui, que é a Spectral, tá? E eu vou inverter para os valores menores ficarem em azul e os maiores em vermelho. Apliquei, fiz o meu realce e olha aí que bacana. Mais uma maneira de visualizar, né? Nosso dado, valores com razões mais altas estão em vermelho, valores mais baixos em azul, tonalidades intermediárias aparecendo aqui, tá? Contato bem aqui, ó, aparecendo, realçado, tá? Se vocês quiserem individualizar esses corpos, por exemplo, essa é uma maneira de se fazer. E a gente pode aplicar paleta de cores nesses outros também, tá? Mas, como agora a gente gerou 3 bandas, né? Cada razão aqui é uma banda. Olha que legal, eu posso pegar essas bandas e acoplar elas numa nova composição, né? Uma composição RGB. Então, bora fazer uma composição RGB onde o canal do vermelho vai ser 3/5, canal do verde 3/1, canal do azul é 5/7. Vou lá no SCP, band 7, vou criar um novo band 7 e vou adicionar essas bandas, tá? 3/5, 3/1, 5/7. Vou jogar essa 3/5 por cima, tá? Porque a composição que eu quero é essa sequência. Então vai ser aqui 1, 2, 3, né? Ativei meu band 7.2, ele está ativo. Então eu vou fazer a composição 1, 2, 3. Nessa composição, a razão que está alocada, né? Nessa posição 1, que é a 3/5, está no canal do vermelho. A 3/1 está no canal do verde. A 5/7 está no canal do azul. E essa é mais uma maneira que a gente pode fazer para realçar nossos alvos, tá? Posso dar um zoom aqui nessa região. E olha que legal, ficou um contraste aqui bem bacana dessa exposição. Granito, tá? Aqui algumas feições antrópicas de área de cultivo e assim por diante. Olha aqui novamente o nosso possível contato nesse contraste, tá? Então a ideia é essa, é gerar contraste com várias técnicas de PDI, tá? Além dessa técnica, a gente também tem aquela técnica de análise por componentes principais. Nesse livro, nós também temos um capítulo, tá? Sobre transformação por rotação espectral, onde a gente tem a transformação por principais componentes. Vou aqui logo para 155. Opa, mais à frente. Tá? Então, tem toda uma leitura que vocês podem observar para entender o que são as componentes principais, tá? Ok. A geração das nossas PCs, a gente viu isso em sala de aula. E nada mais é do que uma ferramenta para minimizar essa correlação alta que tem entre as bandas. Essa técnica vai meio que segregar a informação espectral em cada uma das novas bandas que ela gera. Cada banda gerada é chamada de PC, Principal Component, ou componente principal. A PC1 ela vai conter a maior variância do nosso dado. A PC2 vai ter ainda uma quantidade razoável de variância, mas bem menor do que a 1. A PC3 menos variância, a 4 menos ainda. E aí quando chega lá no fim, as PCs mais elevadas, elas só têm basicamente ruído, tá? Então bora gerar aqui as PCs para segregar nossa informação. O band 7 que está com nossas bandas originais é o 1. Então, aqui no SCP, né? Aqui no nosso band 7.1, eu vou em Band Processing, PCA. Vou selecionar aqui, definir o band 7.1 como as bandas que eu quero. Vou dar um Run.
Vou aqui no meu mosaico. Vou criar aqui uma pasta PCA e vou salvar esse arquivo PCA. Tá? Então, o que é que ele vai fazer agora? Ele vai calcular a covariância, a correlação, que são indicadores estatísticos a grosso modo, de como essas bandas, esses dados são parecidos entre si e como, entendendo essa similaridade ou maior ou menor, como ele pode pegar esse dado e agrupar de forma segregada nas PCs que são geradas. Tá? Ele gera aqui essa matriz de covariância, onde eu avalio a relação entre a variância de duas bandas. E aqui eu tenho minha matriz de correlação, né? Que vai... O índice de correlação, ele varia de -1 a 1. Onde 1 eu tenho uma correlação perfeita direta, né? Positiva, e -1 eu tenho uma correlação perfeita, só que inversa. E vejam, quando eu correlaciono banda 1 com a própria banda 1, lógico, é uma correlação perfeita. Eu estou comparando um dado com ele mesmo. Mas quando eu comparo a banda 1 com a banda 2, eu tenho aqui 0,99, é uma correlação elevadíssima, né? Com a banda 3, mesma coisa. Então vejam que as três bandas do visível, elas são muito parecidas entre si, né? Com pequenas variações. Já olha quando eu comparo a banda 1 com a banda 4. Aí eu só tenho 88% mais ou menos de correlação, né? Então significa que, opa, eu tenho alguma discrepância aqui entre esses dados, apesar de ter similaridades, e essas discrepâncias, o algoritmo ele vai visar o quê? Segregar nas nossas componentes principais. E como eu sei quanto de informação cada PC tem? Ela é dada por esse aqui, essa informação, que são os eigenvalues, que são os autovalores. A PC1 é esse primeiro dado, tá? Ele tem uma variância de 88%. Significa que essa imagem, a PC1 por si só, ela explica mais de 88%, tá? Do meu dado. 88% da variância existente na minha imagem está contida na PC1. A PC2 tem explicação de 7,45, PC3 2,8. E por que fica ruído segregado nas últimas PCs? Ó? Elas não explicam nem 1% do meu dado. Então, nossas PCs estão geradas aqui, ó. PC1, 2, 3, 4, 5 e 6. Por que são 6? Porque eu usei 6 bandas de entrada. Tá? Tá aqui minha PC1, vou realçar. E essa imagem ela está representando 88% da variância total dos meus dados. E vejam que em tons de cinza eu já consigo visualizar, ó, alguma coisa por aqui de separação, contato aqui, o contato aqui novamente. Tem uma informaçãozinha aqui em cima também. Minha PC2 já tem outro tipo de informação. Vejam que a informação daqui não é a mesma daqui, tá? Então ele segrega essa informação em cada PC. PC3 tem uma outra informação. Olha como esses granitos aqui ficaram bem marcados, né? Tá? Uma coisa aqui que lembra até uma dobra, né? Tá? PC4, vejam que já fica ruidoso, né? Meu dado. PC5 e 6, essencialmente ruídos, tá vendo? Principalmente a última, tá? E como, novamente, eu gerei bandas novas, eu posso fazer o quê? Eu posso pegar as PCs, criar um novo band 7. Meu band 7 ativo agora é o 3. E eu vou adicionar minhas PCs. Tá? Com minhas PCs adicionadas, eu posso criar uma nova composição. Meu band 7.3 está ativado e bora fazer uma composição com as três primeiras PCs que representam a maior variância do dado. PC1, PC2, PC3. Como é que poderia ser essa composição? Pode ser 1, 2, 3 mesmo, pode ser 3, 2, 1, tanto faz, tá? O importante é entender qual PC está em cada canal. Vou fazer aqui 3, 2, 1, só para a gente ver. Ó, Virtual Band 7.3. E como cada banda, cada PC gerada, cada PC ela é totalmente descorrelacionada com a outra, elas não têm qualquer correlação entre si, geralmente a gente gera essas imagens fortemente coloridas. Tá? Aplicar um realce
E vejam que eu consigo aqui, ó, fazer um delineamento de várias coisas. Veja essa crista que ela vem, se prolonga para cá, vem descendo. Essa faixa aqui poderia ser uma unidade litoestratigráfica. Vamos ver aqui na Quixeramobim. Ó, como ele tem aqui, né? Uma feição. Posso aqui fazer uma delimitação desse contato aqui. Aqueles corpos aflorantes destacados em amarelo. Aquele contato aqui novamente aparecendo. Olha aqui essa faixa que ela vem se estendendo assim, quando a gente vê na litologia, né? Parece ter alguma coisa, uma faixa aqui e outra bem aqui, como mostra, ó, uma faixa aqui e uma mais estreitinha, tá? Agora sim, não é para vocês seguirem exatamente esses traços que tem aqui, tá? Porque muita coisa acaba parecendo diferente e a ideia é essa, é refinar coisas já existentes. Por exemplo, esses quartzitos aqui cartografados em verde, tá? Quando a gente vê na prática, será que a geometria deles é assim mesmo, né? Olhando bem aqui, ó, eu acho que a coisa não é bem assim, né? Outra forma também de se trabalhar é não trabalhar com a primeira PC, porque ela tem muita variância. A gente trabalha só com as PCs 2, 3 e 4. Então eu vou montar aqui uma composição 2, 3, 4, tá? Vou esquecer a primeira PC. E agora eu tenho mais uma forma de visualização. Olha que bacana aqui, a gente tem esse terreno dobrado, né? Fraturado com diferentes direções que favorece percolação de água, existência de vegetação de mata ciliar. Olha essa feição aqui como ela se dobra, tá? Então, a ideia é vocês explorarem todos esses recursos, pesquisem, tá? Leiam os artigos, leiam a referência que tem no livro para vocês entenderem o que é que vocês estão fazendo, tá? E gerem contraste, tá? Geraram os contatos interpretados, exportem, tá? Exportem todos os mapas, todas as imagens, os contatos interpretados e componham um relatório. O relatório deve ter o quê? Todo o fluxo de atividade que vocês fizeram, desde a aquisição do dado no site, a escolha da área de interesse de vocês, o pré-processamento que vocês executaram, com a conversão para reflectância, recorte, mosaico, se for o caso, a geração das composições RGB, razões entre bandas, análise por principais componentes e apresentação desses produtos. Ok, pessoal? Então, a gente fica à disposição, o laboratório vai estar à disposição para vocês utilizarem e executarem essas atividades.